Mesmo tendo acontecido há mais de 70 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial ainda traz histórias muito interessantes, perturbadoras, e essa que irei contar é uma delas. No inferno de Auschwitz, a judia Helena Citranova se apaixonaria por Franz Wunsch. O amor entre eles salvaria a vida de sua irmã algum tempo mais tarde. No ano de 1942, Helena foi uma das 997 adolescentes enviadas para Auschwitz. Cada uma delas foi vendida pelo governo eslovaco às autoridades nazistas por cerca de 200 marcos por prisioneira. Assim que chegaram, viram que não se tratava de um campo de trabalho e sim de extermínio. Uma das jovens apavoradas era Helena, de 20 anos, filha de um cantor famoso na Eslováquia. Seu primeiro trabalho foi ajudar a destruir prédios em ruínas. Mesmo com os destroços caindo sobre todos os prisioneiros, ninguém poderia mover um sequer músculo. Assim, muitos morreram com destroços caindo por cima deles. Mais tarde, ela ganhou o trabalho de separar pertences dos judeus, as que seriam assassinados. Seu primeiro dia de trabalho, porém, ela recebeu um chamado estranho. Foi convidada para cantar no aniversário de um dos guardas, no dia 21 de março de 1942. O aniversário era de Franz Wunsch, que faria 20 anos. Ele era considerado um soldado exemplar e responsável, muito brutal, que havia matado diversos judeus na Áustria em uma de suas missões e tinha um importante cargo de decidir quem morria e quem vivia no campo de extermínio. Ela cantou com toda a sua paixão, pois temia que se errasse poderia ser o fim de sua vida. Quando ele pediu para ela parar e cantar novamente a mesma canção, ela se assustou. Ela observou lágrimas escorrendo no rosto dele. Ela conhecia algumas canções alemãs, inclusive a que ele mais gostava. Abre aspas. De repente, ouvi a voz de um ser humano, não o rugido de animais. Eu ouvi a palavra por favor sair da boca dele. Eu olhava para o uniforme dele e pensava, Deus, onde estão os olhos de um assassino? Eu só vejo os olhos de um ser humano. Fecha aspas. Helena voltou a trabalhar separando pertences e ficou surpresa quando mais tarde ele a visitou lhe entregando uma carta que havia escrito, abre aspas, quando ele entrou no quarto onde eu trabalhava, ele jogou um bilhete, eu o destruí ali mesmo, mas vi a palavra amor. Ele dizia que tinha se apaixonado por ela, relembrou anos mais tarde em Israel. Abre aspas, pensei que preferiria a morte do que me envolver com um homem daqueles. Não conseguia sequer olhar para ele. Ele continuou a perseguir Helena, e sua afeição não se estendeu apenas a ajudá-la. Ele nunca ajudou a escapar como era o que ela queria, mas ele dava comidas e roupas extras a ela, além de algumas roupas que a mãe dele mesmo enviava. Isso causou a fúria e a inveja de algumas prisioneiras, e começaram a detestá-la. Ela disse, ele me amou a ponto da loucura. Eu dividia com outras prisioneiras. Houve momentos em que ela até mesmo segurou a mão dele para ele parar de bater em algumas de suas colegas. Ele ainda conseguiu ajudar a irmã de Helena, que havia chegado ao campo com seus 2 filhos pequenos. Ele implorou para ela não fazer nada, porém ela correu até os guardas gritando para que a matassem também. Os guardas iam fazer o que ela havia dito, quando ele correu e começou a espancá-la. Enquanto a espancava, sussurrou para ela dizendo para ela contar o nome da irmã. E disse, abre aspas, com as crianças é diferente, não podem viver aqui, mas vou tentar achar sua irmã, fecha aspas. Com o tempo, ela começou a gostar dele, mas eles nunca tiveram intimidades físicas além de toques nas mãos. Em 2006, antes de sua morte, ela disse, no final, eu o amava. Ele tirou uma fotografia dela em um uniforme listrado e mantinha com ele. De acordo com a filha dele, ele era obcecado por aquela foto. E mesmo com o final da guerra, ele a procurou e escreveu várias vezes. Abre aspas. Então, podemos estar juntos se cumprirmos as promessas que fizemos um ao outro, fecha aspas. Como teria sido diferente se eu tivesse ganhado a guerra. Porém, um ano depois dela ser libertada,
ela se casou com um ativista judeu e foi morar em Israel. Ele voltou à Áustria, onde constituiu sua família. Em 1972, ele foi julgado por crimes de guerra, onde testemunhas o descreveram como sádico e violento. Ele nunca manteve sua paixão por ela em segredo e implorou para que ela o ajudasse. Ela viajou para poder depor a favor dele. No final, ele foi absolvido. Ele ainda insistiu para que ela ficasse com ele. O desejo que tinha por você mudou meu comportamento brutal, ele disse. Eu me apaixonei por Helena Citronova e isso me mudou. Eu me transformei em outra pessoa por causa da influência dela. Porém, ela voltou a Israel e teve seus 3 filhos com o marido. Os 2 nunca ficaram juntos. Se você gostou dessa história e gosta de conteúdos como esse, comente, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigada!